Somente a escuridão sobre a terra. E essa grande luz raiou.
essa grande luz, no tempo do entardecer, voltou para nos guiar em toda a verdade, para nos ajudar a ser melhores para Ti e para revelar a cada um dos Teus filhos a verdade completa de toda a palavra. Por isso, Senhor, estamos aqui reunidos em Teu nome, porque Tu prometeste que quando 2 ou 3 estivessem reunidos em este santo nome, Tu estaria no meio deles. Então não é uma questão de maioria, de muitas pessoas, mas basta somente 2 ou 3. Então, nesta segurança e certeza de fé, nos aproximamos para Te pedir que o Senhor venha através do grande Mestre, o Espírito Santo de Deus, que desde o dia de Pentecostes tem sido derramado sobre os filhos da luz, para que eles possam, Senhor, florescer, dar frutos, para que a justiça de Deus se cumpra e a Tua palavra, Senhor, possa ser concluída aqui nesta terra. Te damos graças pela mensagem que recebemos. Glória a Deus. Te damos graças, Senhor, por tudo que já tem acontecido. Te peço então que o Senhor ocupe este lugar. E como pediu o irmão que clamou por Tua presença. Glória a Deus. Então, Senhor, nós nos achegamos a Ti. O Senhor se achegue a nós, porque pedimos no nome de Jesus Cristo e para a Tua glória. Amém. Podeis assentar-nos, irmãos. Queria cumprimentar a todos vocês no nome de Jesus Cristo. Creio que essa já é a segunda vez que estou por aqui e queria cumprimentar as pessoas que nos visitam e também agradecer pelas orações que vocês fizeram por mim. Quero então cumprimentá-los e agradecer, e a todos os que podem ver esta gravação em DVD. Já se passaram 5 meses que eu fui operado, me sinto bem. Creio que Deus tem algum propósito para que eu possa cumprir, e eu tenho que me render o suficiente para não estar fora desse propósito. Tem sido difícil porque aumentaram as perseguições, os problemas, aumentaram principalmente nas igrejas as dificuldades dos irmãos, mas assim deve ser. Como bem lembrou um irmão, o caráter você não logra como um dom que recebe da parte de Deus. Você é formado para ter o caráter de Cristo, através de muitas provas e decepções e tristezas, porque Ele mesmo, sendo Deus e surgindo como um homem, porque Deus é um homem, Ele então, no tempo que esteve aqui em carne, não usurpando ser Deus, sendo Deus, Ele sofreu e padeceu terríveis coisas. Assim de que temos que nos habituar a isso, porque vai haver um tempo onde não vamos ter tanta liberdade. E se a liberdade não é aproveitada agora enquanto há luz, então o que faremos quando as trevas dominarem por completo? É só ler a partir do capítulo 18 de João e você verá que isso vai se repetir. Lembre-se, a noiva é um reflexo do noivo. Amém. A noiva é a pessoa de Jesus Cristo na terra. Amém. Glória a Deus. Quando o sol se ausenta, é a lua que reflete a sua luz. Amém. E a igreja está fadada ou está posta nesta terra para refletir o caráter de Cristo. Amém. E o caráter de Cristo é exatamente aquilo que está escrito na segunda carta de Pedro, no primeiro capítulo. E é uma tarefa difícil,
porque não vamos conquistar aquilo vindo à igreja tão somente. Temos que dobrar os nossos joelhos, Amém. temos que ser muito sinceros com Deus, porque aquelas virtudes são as virtudes do próprio Deus. Por isso Ele quis que nós fôssemos participantes da sua natureza divina. Glória a Deus. Então aquilo é o ápice, o clímax da perfeição. Por isso chama a estatura de um varão perfeito. Amém. Então eu creio que Deus vai me ajudar. Eu posso vir outras vezes, menos espaço, a despeito de que os convites aumentaram. Talvez eles estavam esperando que eu ia morrer. E para a desgraça de muitos e a alegria de poucos, eu estou vivo. Então hoje é a ceia do Senhor e eu tratarei de ser curto. Quero ser objetivo e quero também ser o mais direto que eu saiba. Depois desse tempo de provas que eu passei, agora em junho vai fazer um ano, eu entendi certas coisas e quero sacudir um pouquinho a vocês, e pedir a vocês que se ponham em linha com a realidade da mensagem. Amém. Glória a Deus. O mensageiro pregou as realidades de Deus. E ao pregar essa mensagem, ele expressa o que na realidade é Deus, é Jesus Cristo. A realidade de Deus é Jesus Cristo. Amém. Porque Jesus Cristo expressa o que é este Deus invisível. Amém. Ninguém poderia expressá-lo. É algo impossível, porque ele ocupa tudo isso. É algo que a mente humana, que é finita, não pode alcançar. Glória a Deus. Mas Deus, na sua sabedoria, conseguiu esvaziar-se dentro de um homem, o qual ele mesmo preparou o corpo para habitar, Amém. fora do concurso sexual, como nós nascemos. Amém. E isso é uma coisa que quase ninguém fala, e é preciso entender que esse Deus é um homem. Deus é um homem, não é uma mulher. E estas coisas nós temos que entender, porque estamos voltando ao princípio. Éramos conhecidos antes da fundação do mundo. Outra coisa que temos que entender é que há certas pessoas que foram, ou têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, e que nunca serão riscadas. E contudo, há pessoas que têm seus nomes escritos no livro da vida, e que foram postos ali antes da fundação do mundo, e que vão ser retirados ali. Vocês não podem viver fora da realidade. Vocês não podem viver de ilusão, de falso ensino. E é isso o que mais existe hoje. Então eu gostaria de ser um pouco cáustico, se eu puder, se Deus me dá graça, de sacudir vocês um pouco, para que vocês possam ver a realidade. Muitos de nós vamos à igreja há anos e anos. Outros ficam confusos com muitas coisas que acontecem. Anos e anos viemos, muitos de nós, alguns de nós, ou uma parte de nós chegamos depois, mas isso é uma caminhada, e essa caminhada é posta por Deus para cada um. Por isso o profeta também pregou uma mensagem cujo título é o caminho provido por Deus para cada um de nós. Nós temos que reconhecer de onde viemos, quem somos, para onde vamos. Temos que saber por que estamos aqui, que classe de dom repousa sobre nós. Porque toda a igreja que é parte de um corpo, e portanto tem membros, precisa estar conectado um com o outro, como diz o apóstolo Paulo no capítulo 4 do livro de Efésios. E nós não podemos estar fora dessa realidade. Não sei se vocês estão notando que eu estou usando essa palavra, a realidade, porque é isso que está faltando, que nós possamos captar qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Por quê? Esse mesmo apóstolo Paulo, no capítulo 12 do livro de Romanos, diz para não nos conformar com este mundo. Conformar quer dizer tomar a forma do mundo,
viver como o mundo vive. É o mundo político e religioso. O sistema que impera nesta terra até agora, nesses 6.000 anos, é o sistema do Éden satânico. Não tem nada que ver com o Éden de Deus. Não tem absolutamente nada que ver com a vontade de Deus. As coisas sucedem de acordo com um programa que foi estabelecido. E Deus está provando a Satanás que os filhos dele não caem, resistem e amam a ele. Amém. Essa batalha ainda não terminou. E nós precisamos estar preparados, porque esse desafio que é no Monte Sião, nós temos que estar preparados. Amém. Lembre-se, haverá tal fé nesses filhos de Deus que vão estar vivos no momento da segunda etapa do descenso do Senhor, que é de acordo com 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13 até o 17, que eles receberão tal poder, os que estão vivos, que eles serão o canal que conduzirá o poder para que os mortos ressuscitem. Amém. Glória a Deus. Esse é o que está claro das mensagens. Está claro quando você agarrar um folheto, ou mesmo na era de Esmirna, não Tiatira, não, Pérgamo, diz assim, pega a tua caneta e escreva. Aquilo não foi o mensageiro que escreveu, aquilo foi Deus ditando para ele escrever. Amém. Vocês não podem simplesmente viver de balas açucaradas. Vocês não podem simplesmente viver de ir em suas casas e voltar para a igreja e pagar dízimos, e dar ofertas, e cantar. Isso está muito bem, isso está correto. Vocês têm que reconhecer quem são. Amém. Glória a Deus. Vocês não podem ter dúvida disso. Amém. Vocês têm que estar armado com toda a capacidade que Deus nos deu através da sua palavra. Amém. Amém. Deus está nos dando exatamente o que Ele deu a Adão, a sua palavra. Amém. É para ficar por detrás da palavra. Amém. Pois se você não ficar por trás da palavra, você vai ser atingido pelo diabo. É verdade. Então, eu creio que se estamos aqui há muitos anos, e outros, como eu disse antes, recentemente. Então, eu acho que nós, se visitássemos outros lugares, hoje eu estava conversando com um irmão que ele foi em vários lugares, ele não ficou contente, mas eu creio que se ele fosse, como eu tenho ido a várias partes, inclusive fora do Brasil, então o que seria? Qual seria a imagem que ele faria da mensagem? Então, estaríamos um pouco decepcionados, tristes, desanimados, mas isto é apenas parte do programa. De todas maneiras, existe três classes de crente. Amém. Aonde quer que o senhor vá, onde quer que o senhor ande, essas coisas existem. O problema é que as pessoas que dizem que são da mensagem estão somente falando, mas não estão vivendo a mensagem. Mas o que é a mensagem? A mensagem é Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. E nessa noite eu quero provar isso. Se é que eu tenho tempo suficiente. Será que esse relógio está parado? Então será que eu tenho tempo para isso? Então, nós estamos no tempo do fim. Nós estamos, como eu tenho falado para vocês, na bifurcação do tempo. Nós viemos por esse caminho e paramos aqui, nesse vértice. Ou vamos por aqui, ou vamos pelo outro lado. Só existem dois partidos: o bem e o mal, a luz e as trevas, Deus e o diabo. Então não há como escapar. Se você nota, quando se revelou os selos e foi declarado o mistério, e o mistério verdade veio provar o que era o cavaleiro que montou o cavalo branco, que chegou mesmo a enganar muita gente importante. Até mesmo o profeta chegou a pregar erradamente sobre isso, quando ele começou seu ministério. Ali estava
a identificação do erro, porque o cavalo branco, como um cavaleiro que vai com um arco e não tem flecha, e vai ser coroado mais adiante, dava a impressão que era Cristo. Esse era o diabo. E isso foi exatamente o que foi revelado no tempo do fim, que esse cavaleiro montou outro cavalo, ou seja, outro poder, montou outro cavalo, outro poder, e depois que montou 3 diferentes poderes, os uniu, e então chamou-se morte, e volta para o abismo, porque de lá ele veio. Ele é anticristo, ele é antipalavra, ele é o mesmo diabo que entrou na serpente, é o mesmo diabo que entrou em Judas, e é o mesmo diabo que vai entrar no Papa. Então, estas coisas vocês têm que receber por fé, não pelo intelecto. Amém. Vocês não podem simplesmente recitar a mensagem. A mensagem não é entendida por recitações e que eu pego um computador e ponho um disco que tem todas as mensagens, aperte um botão e escolha um tema e traga uma lista para o púlpito e fale sobre isso e até faça as pessoas chorar. Você tem que ler com os olhos do Espírito de Deus. Amém. Você tem que falar ungido pelo Espírito de Deus. Aleluia. Você tem que estar ouvindo, entendendo da forma como o mensageiro falou. Amém. Amém. Como ele está falando, não é o homem, é Deus falando através daquele homem. Amém. Se aquele mesmo Espírito que fez ele inspiradamente pregar, não chegar a ser outra vez ouvido através da sua voz, porque diz: minhas ovelhas ouvem minha voz, então nada feito, porque eu apenas intelectualmente recebo. Eu tenho memória, eu posso receber, se eu tiver algum estudo eu posso preparar isto e aquilo, mas isto não é. Eu tenho que entender isso por fé, porque fé é o fundamento. Glória a Deus. Sobre a fé eu tenho que acrescentar virtude, que é poder, Amém. e depois ciência, que é o conhecimento para saber discernir entre o bem e o mal. Amém. E vou embora por temperança e vou até sair em amor fraternal. Glória a Deus. E aí depois o Espírito de Deus vai selar tudo isto, e então eu serei coroado ou adotado como um filho em Cristo Jesus, porque todos nós, os gentios, somos adotados em Cristo. É o que o apóstolo Paulo diz. Então, para saber quem está falando a verdade, pois você tem que conhecer da verdade. Amém. É verdade. E a pessoa, para te enganar, tem que falar muito da verdade, senão não vai te enganar. Um espírita não vai te enganar, um católico romano não vai te enganar, um batista não vai te enganar, um metodista não vai te enganar, mas uma pessoa que está pregando a mensagem vai te enganar, porque está falando muito da verdade. Então, muitos de nós já estamos nesta mensagem assim falando: eu sou da mensagem. Falta ver se a mensagem está nessa pessoa. Por isso o profeta disse: não fale só da mensagem, meta-se na mensagem. Em outras palavras, não fale de Cristo, meta-se em Cristo. Amém. Mas por que dizia ele isso? Porque a tua vida tem que estar escondida em Cristo para Deus. Amém. Tem que estar escrito essas expressões na palavra. Então, se eu não conheço a verdade, vou repetir, como é que eu posso falar da verdade? Então eu posso falar e preparar um grande discurso intelectualmente. Você quer que eu lhe diga? Apolos, por exemplo, que era um homem tremendo, ele pregava maravilhosamente e não tinha o Espírito Santo. Vocês sabiam disso? Ele era um homem fantástico, mas não tinha o Espírito Santo. E ninguém pode dizer que ele era um filho de Deus. Paulo, quando ouviu dele, ficou impressionado. Aquila e Priscila chamaram a Paulo e ele passou a ter o Espírito Santo e foi companheiro de Paulo. Mas antes, leia a palavra em Atos, diz que ele pregava maravilhosamente e disputava com os judeus que Jesus era o Cristo. Mas ele não tinha o Espírito Santo, ele não tinha o batismo do Espírito Santo. Então muitas pessoas estão só falando
mas não estão vivendo e não estão manifestando as obras que Jesus disse: as obras que eu faço, vós também fareis. Amém. Vocês estão entendendo? Então, se fôssemos visitar outros lugares, ou se nos damos conta onde estamos assentados, que não estamos assentados realmente nesses lugares. Se vamos falar sem rodeios, não estamos assentados aqui. Estamos assentados em lugares celestiais em Cristo. Aleluia. Então, como seria a nossa maneira de entrar ali? Qual seria a expectação que viemos de casa até este lugar? Qual seria a forma de nos assentar e fechar nossos olhos, ou abrir a nossa Bíblia, ou uma mensagem? Qual seria a forma de expressar a adoração ao Senhor quando cantamos? Vê você, porque muitos olhos estão nos observando. Assim, quando você sai e você entra no supermercado, as câmeras e os fiscais e o pessoal de segurança, ou quando você vai à universidade, ou quando você entra no ônibus, ou quando você sai pelas ruas, muitos olhos estão te observando. Pois sabe que aqui também. Você, por não ser espiritual, não observa os olhos que te observam. Essa é a coisa que está faltando. Não estamos conscientemente preocupados, mas há uma realidade. E essa realidade são as realidades de Deus. O mensageiro da luz do entardecer veio. Escute os hinos outra vez, peça a fita gravada, ou leia as poesias que foram inspiradas. Eu estava falando de um tempo que o Senhor existia em sua solidão. Amém. Entre aspas, porque nele estavam todos os seus filhos. Por isso Paulo disse: somos feitura sua. Essa é uma das coisas que deveria fazer com que o povo falasse em línguas, sacudisse os pés e gritasse, subisse em cima das bancas. Amém. Mas o povo não está convencido, porque parece como uma pluma que pode soltar-se e os ventos de tudo quanto é doutrina levar essa pluma para lá e para cá, e elas nunca se firmam. E só há um lugar que firma uma pessoa: é Cristo. Amém. Aleluia. Mas para pousar sobre esse lugar, precisa ter fé. A graça te salva e a fé te revela que você está salvo. Amém. É isso que diz a palavra. Então, vou repetir pela terceira vez: para falar da verdade, eu tenho que conhecer a verdade. Agora, uma vez, há quase 2000 anos, a verdade se fez carne e habitou entre nós. Foi ao Calvário e sangrou. Depois padeceu, como estava escrito, e morreu. Literalmente morreu. Não dormiu. Literalmente morreu. Porque tinha que ser maldito todo aquele que fosse pendurado no madeiro. E são coisas que precisam ser entendidas. Porque se não começamos a entender por que ele foi crucificado, e se não entendemos a história de Ruth e Boaz, e se não captamos por que ele morreu por mim, ou por você, ou por nós, então para onde vamos? Em que direção vamos? Se nem ainda sabemos porque fomos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, não sabemos discernir entre a justificação e o perdão, e não sabemos olhar para este nome e identificar este nome como uma pessoa. Cada vez que falamos de um nome, estamos identificando uma pessoa. O nome por si só não existe, ele é uma pessoa. Quando eu falo um nome, é uma pessoa. Então muitos foram batizados em nome de Jesus Cristo. Muitos dizem que Deus enviou um profeta, dizem que Deus não é três. Muitas coisas foram faladas, mas as pessoas continuam se conformando com o mundo, por causa que não conhecem as realidades de Deus, porque não estão suficientemente convencidas daquilo que foi pregado pelo mensageiro da luz do entardecer. Então há algum curto nessas instalações individuais, alguma coisa que lhes faz não funcionar. É como se comprasse alguma coisa eletrônica e não está funcionando. Então eu creio que se vamos sair por aí, como estava explicando ao nosso irmão Rodrigo hoje, e então
Eu levo 36 anos nisso, em mais de 30 países já estive pregando. Imagine quantas coisas eu vi dentro desse povo chamado a mensagem. Isso não me desanimou, não me decepcionou, não me entristeceu, pelo contrário, me animou. Amém. Porque eu olhei para o livro de Atos e olhei para as cartas de Paulo, e esse tipo de espírito penetra dentro da igreja. Por que o diabo tem que estar preocupado com a igreja romana católica? Por que ele tem que estar preocupado com outras igrejas denominacionais? Ele tem que estar preocupado